Vou convidá-los a abrir a palavra de Deus em Neemias 2, por favor. Neemias capítulo 2, por favor. Neemias 1, meus irmãos. Nós estudamos hoje pela manhã e eu trabalhei nessa manhã esse texto sob uma ótica como ter mais tempo com Deus, como orar como convém, alguns elementos de uma oração eficaz, como nós podemos depender do Senhor para o propósito do Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E pela manhã vimos que na oração de Neemias, no capítulo 1, porque Neemias no capítulo 1 ora ao Senhor com um tipo de compromisso, com um tipo de preocupação que chama a nossa atenção. A forma como Neemias se dirige ao Senhor em oração, o profundo respeito pelo Senhor, sabendo que o Senhor está fazendo o certo. Quando nós oramos ao Senhor, nós jamais estamos questionando os atos do Senhor. Quando nós oramos por alguma coisa que nós queremos, precisamos, é necessário, ainda não vimos, ainda não temos, longe de nós questionar o que o Senhor tem feito. Assim Neemias orou ao Senhor e de maneira muito clara, foi muito submisso, confessou os seus pecados, sabia porque o povo estava sofrendo aquelas penalidades. No caso, o exílio, os 70 anos, sob uma mão cruel de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Neemias, da mesma forma, na sua oração, expressa um tipo de fé que contagia a nossa fé. Ele cria tanto que Deus estava fazendo o que era certo e sabia o quanto Deus era misericordioso, que literalmente apelou para a misericórdia do Senhor. Nós vimos muitas coisas em Neemias, no capítulo 1. Nós vemos um homem inconformado com a sua situação atual, inconformado com a situação atual do seu povo, mas na sua oração, Neemias expressa a reverência, adoração, louvor. Neemias expressa as suas súplicas, mostra sua perseverança e ao mesmo tempo confessa os seus pecados diante do Senhor. E da mesma forma como antes, também expressa a sua esperança, a sua confiança e a sua devoção. É a partir de Neemias que nós podemos pensar acerca do tempo com Deus que temos tido. Neemias nos ensina coisas muito significativas, nos ensina a apropriarmos-nos da mais alta disposição de Deus em andar com o seu povo. Você duvida que Deus não só lhe ama, você duvida que Deus não só lhe ama como tem um propósito para a sua vida? Pois não duvide. Descubra a mais alta disposição de Deus em seu favor. Descubra essa disposição garantida por aliança. Uma aliança inquebrável que tem o nome de Deus, Yahvé, por garantia. Descubra Yahvé na sua vida. Descubra. Se você já descobriu, você sabe o que eu estou falando. Se você já descobriu, então você sabe que está seguro. Mesmo em meio às adversidades, não poucas as adversidades de Neemias. Neemias estava servindo ao rei como copeiro, mas algo toca o coração deste homem. E só de olhar assim por alto para Neemias, nós podemos ver algumas coisas, como Deus age. Por exemplo, ninguém é insignificante aos olhos de Deus. Ninguém. Ninguém, nem ele, um simples copeiro que cuidava de dar vinho bom ao rei. Ninguém. Se Deus pode levantar, Neemias pode nos levantar. Essa é uma ideia para a gente refletir no começo dessa mensagem, do capítulo 2. De copeiro a um dos governadores de Judá. De um homem que servia numa terra distante, a um homem central no projeto de reconstrução de Jerusalém, a cidade santa. Onde Deus vinha, falava, orientava ao seu povo.
Neemias 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Até aqui, para pensarmos na primeira parte dessa mensagem dessa noite. Eu vou dar o título a essa mensagem. O título seria: Como levantar os olhos? Como levantar os olhos? Como olhar para os problemas de frente sem ter de desviar os olhos dos problemas? Como se faz isso? Como se enfrenta uma vida difícil e sem perspectivas? Sem desanimar. Como? Como? Sabe, tem uma palavra nas Escrituras que acompanha as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a palavra é convém. Como convém? É a mesma expressão de João Batista quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Mais ou menos com a ideia de é melhor que ele cresça, é mais certo que ele cresça. Porque Cristo precisa ser grande, o meu nome não importa em nada. Eu não preciso crescer. Mais ou menos isso que João Batista, o primo de Jesus, disse: convém. A Bíblia também fala de outra coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, nem tudo que é lícito é certo. Então a palavra convém, acompanha as Escrituras, sempre nos levando a uma ideia do que é certo, de como é certo. Por isso esse texto também nos ajuda a pensar como convém. Pensar como é o certo para nós. Esse texto pode nos ajudar, por exemplo, em outra coisa. Como manter um entusiasmo? Eu tenho 17 anos de conversão. E eu lembro do meu entusiasmo na minha conversão. Eu lembro de um entusiasmo que me movia 15 dias depois do momento que eu considero o momento da minha conversão, estar com jovens e adolescentes evangelizando numa cidade próxima da nossa casa. Um entusiasmo que vem com a conversão. É um tipo de poder que vem. Você não busca, quer e nem o entende, na verdade. Mas como manter esse entusiasmo? 17 anos depois, por exemplo, como? Ou você que talvez tem mais do que 17 anos, tem 30 anos, tem 50 anos de conversão, glória a Deus por isso. Mas como manter um entusiasmo? Como manter uma chama acesa? Como manter a certeza de uma vitória naquilo que a Bíblia nos chama mais que vencedores? Como? Então eu olho para Neemias e encontro aqui neste texto também algumas características de um vencedor. Algumas características que fizeram deste homem um instrumento maravilhoso. O que fez Neemias entender que a sua vida tinha valor, que a sua vida era usável nas mãos do Senhor. Eu estou olhando para Neemias 2 e vejo algumas coisas. Vejo um homem de Deus, uma meta possível, um ideal colocado no coração e que ninguém poderia tirar. Você tem essas coisas? Nós temos essas coisas? Eu e você somos um homem e uma mulher do Senhor. Sabe, com aquela convicção que ninguém pode nos tirar 1 centímetro dali. Nós temos metas possíveis dentro do nosso cristianismo. O que nós vamos fazer com o cristianismo que temos, por exemplo? Nós temos um ideal de viver uma vida de testemunho? Olha, Neemias parece que tinha.
Então eu encontro 3 coisas aqui: Neemias, Jerusalém, dignidade. Os versículos 1 a 3 mostram que para se levantar os olhos, para se olhar além, para se vislumbrar o que os olhos até então não tinham visto ainda, é necessário uma coisa pelo menos: sabedoria. Sabedoria. Eu encontro em Neemias 3 coisas dentro da ideia de sabedoria: lealdade, sensibilidade e tato. Primeira coisa, quando o rei o questiona, a expressão de Neemias é: viva o rei para sempre. Isso parece uma frase corriqueira, mas ela pode ser dita com sinceridade e sem sinceridade. O que a gente percebe no Neemias que nós estamos estudando? A sinceridade que o rei poderia descansar nas suas palavras. O copeiro do rei era aquele que cuidava de dar o vinho que não fosse envenenado ao rei. Sabe qual era a maior preocupação dos reis? Serem envenenados, morrerem. Eles não tinham tanto medo de perder suas lutas em batalha, porque muitas vezes eles nem iam para as batalhas, colocavam os seus exércitos. Mas o maior medo de um rei aqui nesse tempo era da ameaça interna, era dos golpes internos. E o rei, e principalmente Artaxerxes, vivia em meio a litígios nesse momento. Se tinha alguém que ele precisaria confiar, era aqueles ou naqueles que estavam próximos dele. E Neemias está ali manifestando a sua lealdade ao rei. Rei, de minha parte, se depender de mim, o Senhor sempre viverá. Uma coisa que Neemias expressa ainda no versículo 2, logo em seguida ele dizer: viva o rei para sempre. E quando o rei pergunta: por que tu estás triste? Ele fala da sua tristeza. Ele diz: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Agora, com um detalhe, ele não diz que é Jerusalém. É interessante notar por que Neemias não diz que é Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade problema deste tempo. Jerusalém é a cidade dos insurgentes para os reis, é a cidade a ser conquistada sempre, é a cidade de onde sempre tinha algum questionamento, porque tem um tal de Deus naquele lugar, que faz alguma coisa com aquele povo, e lá naquele lugar, nessa cidade, Jerusalém, é um lugar que nós temos que tomar cuidado. Todos os reis, mesmo os que conquistaram, ou conquistariam Jerusalém, temiam Jerusalém. E nesse momento, quando Neemias fala ao rei, usa de um tipo de sensibilidade tão grande a não citar que a cidade que causa maior tristeza na vida dele nesse momento é a Jerusalém problemática que Artaxerxes não queria nem ouvir. Porque talvez se ele fala: preciso voltar a Jerusalém, Artaxerxes com prazer não o deixaria ir. Deixa aquela cidade com os seus problemas. Sabe uma coisa que quando a gente quer levantar os olhos e quer olhar para frente, precisa pedir sabedoria. Senhor, como eu posso ter sabedoria para enfrentar as lutas que estão diante de mim? Uma terceira coisa dentro de sabedoria é o tato, como lidar com as coisas. Porque Neemias usa uma expressão aqui, quase despercebida, mas ele diz assim: onde estão os sepulcros de meus pais? No Oriente daquela época, havia uma grande honra para com os pais. Havia um grande respeito para com os ancestrais. E isso não era algo só para o povo de Deus. Era uma cultura oriental, como é hoje ainda. Ao conhecer um pouquinho mais da cultura do Oriente, nós ocidentais, ficamos impressionados como eles tratam bem os pais, como eles ouvem os pais com atenção, como eles atendem as pessoas que nem são seus pais, mas são idosos, como eles consideram os idosos verdadeiramente arcabouços de sabedoria. É interessante a cultura oriental, infelizmente tão perdida neste ocidente esquisito que vivemos. Mas é isso o tato que Neemias usa, porque ele tem os olhos em Jerusalém, mas ele tem um rei que pode o segurar e não deixar ir.
É interessante a sabedoria deste homem. Me impressiona como na sua discrição, ele consegue convencer o rei. Aqui está, um homem que levanta os olhos. Um homem que quer olhar verdadeiramente para os problemas, sem desviar seus olhos dos problemas. Um homem que está disposto a enfrentar a vida e tudo o que a vida trouxer. Um homem que está disposto a pensar como convém. Um homem entusiasmado. A chama está acesa. A vitória está a um passo. Mas nem começou a guerra ainda. Mas para aquele que já tem a vitória garantida, a vitória está a um passo. Este é Neemias. Como não se apaixonar, como não ficar sensibilizado por uma vida como a deste homem, que viveu há 400 anos antes de Cristo. E hoje ainda os seus atos falam no nosso meio. Eu olho para os versículos 4 a 10, que é quando Neemias começa a conversar com o rei. Tenha em mente, um homem que já está olhando para Jerusalém, um homem que já levantou os seus olhos. Ainda tem todas as dificuldades, ainda tem que superar muitas coisas, mas um homem que na sua mente já aconteceu algo. Deus já moveu o seu coração. Dos versículos 4 para frente, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo, que no caso são 12 anos. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me as cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os versículos 4 a 10, meus irmãos, mostram uma segunda característica de alguém que quer levantar os olhos e olhar para frente e não temer o que está diante de si. Mostra a segunda característica de alguém que já encontrou coragem, que já encontrou subsistência o suficiente, que já encontrou a força que precisava para caminhar. Preparo. Meu irmão, ninguém de nós foi, é ou será um bom profissional se antes não estudar bem a sua profissão. Ninguém de nós será um bom advogado se não sofrer estudando Código Civil, Constituição. Ninguém de nós será um bom vendedor se não estudar as dinâmicas de mercado. Ninguém será um bom marqueteiro se não estudar o que domina o pensamento do seu dia. Ninguém de nós conseguirá ser um bom marido se não estudar o que é ser um bom marido, ou uma boa esposa, ou um bom pai. Erro é pensar que essas coisas acontecem por acaso. Não acontecem. Nada realmente acontece por acaso. Nada. E aqui nós encontramos um homem que se prepara para a sua missão. A sua vida é importante na mão do Senhor, tanto é que ele busca preparo, irmãos. Alguns de nós talvez tenham a impressão que o preparo seja secundário. Preparo é primário. Para tudo o que formos fazer, o preparo deve ser a base. A primeira coisa, como Neemias se prepara inicialmente?
buscando a Deus. Olha como ele ora. Ora ao Deus dos céus, porque ele precisa de ajuda extra imediata. Primeiro ele precisa convencer o rei. Depois ele precisa da autorização para voltar. Depois ele precisa de segurança, de suprimentos. Mas note, ele pensou nisso. Imagine você, o rei falar, queres voltar? Volte. E ele voltar sem apoio, e ele voltar para Jerusalém sem segurança, talvez nem a Jerusalém chegaria. Aqui nós encontramos algumas coisas em Neemias. Aquele que quer levantar os olhos, que quer olhar verdadeiramente para frente, além de sabedoria, deve preparar-se. Olha só, o plano de Neemias, quando ele fala ao rei, estou olhando aqui dos versículos 4 ao versículo 10, não é pouco o que ele quer fazer, ele quer reformar a cidade de Jerusalém. Mas para Neemias reformar a cidade de Jerusalém, ele precisa do apoio do seu atual superior, que é o rei Artaxerxes. Então, basicamente, o que Neemias idealiza? Senhor, me manda como se o Senhor estivesse fazendo isso. Me manda com a segurança do Senhor. Me manda como se essa iniciativa fosse do selo real. Me manda para este lugar com a segurança de que aqueles que olharem para o que eu estou fazendo, saibam que o Senhor está me protegendo. Ele quer reformar a cidade, precisa da ajuda de Deus, mas sabe que precisa da ajuda do seu atual superior. Precisaria de autoridade, conforme a responsabilidade que teria. Eu fico admirado, como pensou tão rapidamente em tudo isso? Mas aqui nós temos um homem que sabe que para fazer a obra do Senhor, precisa se preparar. Talvez você pensasse no primeiro momento, eu nunca vou ser pastor, eu nunca vou ser um pregador do evangelho em tempo integral, então o meu jeito de me preparar é diferente. Eles têm que se preparar, afinal de contas, quem mandou querer ser pregador da palavra? Então eles têm que se preparar mesmo, mas eu não. Basta eu viver como é certo viver. Irmão, Neemias também não era pastor. E Neemias não foi chamado para ser pastor. O sacerdote era Esdras, é outro. O outro que estava com Neemias era Zorobabel. Neemias era um serviçal, um homem comum. Então, com isso eu quebro aquela tese de, não, eu não preciso me preparar tanto com o evangelho, porque eu nunca serei um pregador. Não, meu irmão. Neemias também não era. O preparo não é exclusividade de alguém. O preparo dos filhos de Deus é para tudo o que estiver diante de si. O preparo que nós devemos buscar, irmãos, é para dar razão da nossa fé. O preparo que temos de buscar é para não sermos envergonhados diante de Satanás que quer derrubar a cada um de nós. Eu tenho certeza que seria o maior prazer de Satanás derrubar a cada um de nós, impedir nossas ações que glorifiquem ao Senhor, impedir que sejamos homens de verdade, impedir que sejamos honestos para a glória do Senhor, fazer-nos a todos nós adúlteros para que profanássemos o leito que o Senhor nos deu. Isso é o prazer de Satanás. Colocar nas nossas mentes as dúvidas, para que começássemos a questionar o próprio plano de redenção do Senhor. Isso é o prazer de Satanás. É isso que ele quer fazer. É isso que ele tenta fazer. Você acha que ele fez isso com Neemias? Não fez. Por que Neemias era um obstinado, se tornou um obstinado? Por que Neemias tinha essa convicção, este foco, meus irmãos? Aqui nós encontramos algumas respostas para alguém que quer levantar os olhos. Talvez não tenha conseguido ainda levantar os olhos, crer que é possível, crer que a sua vida é um instrumento vivo na mão de Deus. Crer que Deus tem um propósito a fazer na geração através dessa vida. Talvez a minha, talvez a tua.
aqui nós temos um homem que levanta os olhos. Duas coisas Neemias tem e são maravilhosas. Sabedoria, que é lealdade, sensibilidade e tato para lidar. Jeito, uma maneira mais simples de dizer. Preparo, porque Neemias ora ao Senhor, busca autoridade e tem um plano. Os seus inimigos são poderosíssimos. O texto fala de dois e eu cito um terceiro, que não está no texto, vai aparecer daqui a pouco. O primeiro é Sambalate, governador de Samaria, adorador da lua, de Óron naqueles tempos. O segundo é Tobias, de uma família de reis, adorador de Amon. E o terceiro é Gesem, que é comandante de um exército de beduínos, que daqui a pouquinho, no capítulo 4, vai tentar colocar Neemias numa enrascada. Neemias vai para um lugar para ser cercado. Neemias sai do cuidado do rei Artaxerxes para ir a um lugar onde ao norte tem inimigo, a leste tem inimigo e ao sul tem inimigo. São estes homens que tentarão matar Neemias. E matar é matar mesmo. São esses homens que Neemias, quando vai levantar o muro mais para frente, diz, com uma mão assentávamos os tijolos no muro e com a outra mão segurávamos a espada. São estes três homens que querem a todo custo impedir a ação que pudesse glorificar o nome de Deus. Os inimigos, meus irmãos, sempre existirão. Você tem inimigos agora. Pastor, acho que não tenho. Pelo menos eu não tenho procurado inimigos. Tu não precisas procurar os inimigos da fé. Eles estão ao seu redor. E se eles puderem, eles destruirão a sua fé. Eles minarão o seu entusiasmo. E se os seus, entre aspas, amigos, que não conhecem o Senhor Jesus como seu suficiente e salvador, que servem a alguém que não é o Senhor Deus de Israel, se eles puderem, eles o destruirão. Seus inimigos não são menores do que Sambalate e Tobias e Gesem. A questão é como é que você está preparado para isso. E como é que nós estamos preparados para esses desafios. Qual é a maneira de não envergonharmos ao Deus que cremos, que afirmamos? Qual é a maneira? Se não nos prepararmos, meus irmãos. Caminhada cristã está muito distante da ideia. Igreja cristã está muito distante da ideia de um dirigindo e uma turma sentada como que nos vagões de um trem, seguros. Estou seguro aqui. Tem o piloto que está lá. Nos dias atuais, tem até a tecnologia que está lá, guiando o metrô. Eu estou seguro aqui dentro. Eu estou indo para o céu. Eu vou para o céu agora. Eu vou. Irmãos, vida cristã não é isso, irmãos. Vida cristã é outra coisa. Sabe? Vida cristã é sair do conforto para o desconforto. O conforto para Neemias significava uma coisa, Artaxerxes. Significava vinho, tomar um pouquinho do vinho, um pouquinho para o rei, um pouquinho para mim, um pouquinho para o rei. Isso era conforto para Neemias. Agora, atravessar, se você olhar no mapa onde estava a Babilônia e onde estava Jerusalém, ele tinha razão de dizer, Senhor, preciso de ajuda, porque se o Senhor não me der proteção, eu nem chego a Jerusalém. Era só inimigo. Era sair do conforto para o desconforto. Era chegar a um lugar e ser odiado só porque era do Senhor. Precisa preparo para isso. Precisa preparo, irmão, querido irmão. E eu te pergunto, como que está? Nós estamos preparados para os desafios, meus irmãos? Ou teremos de silenciar vergonhosamente quando cobrarem razão da nossa fé? Na faculdade onde estudamos, no trabalho onde trabalhamos. Quando nos dias atuais parece que há um prazer em questionar as coisas de Deus,
Parece que há um prazer em ridicularizar que há um Deus soberano que governa tudo. Quando nos nossos dias pessoas estão, através do questionamento às religiões, questionando os próprios atos de Deus. Eu digo, como será a nossa ação? Ela será de acordo com o nosso preparo. Ela não será de outra forma. A nossa ação será à medida do nosso preparo. Neemias se preparou e por conta disso, nada deteria este homem neste momento. Uma terceira ideia que está aqui dos versículos 11 até o versículo 20, e eu estou falando debaixo da seguinte ótica: como levantar os olhos e não desviá-los dos problemas? Como enfrentar a vida sem desanimar e sem ter de depender muitas vezes de meios até quase que ilícitos para se manter de pé? Como pensar da maneira que convém? Como manter o entusiasmo, a chama acesa, sonho de vitória? Como encontrar características no vencedor Neemias, que era um homem de Deus, que tinha uma meta possível e que tinha um ideal colocado no seu coração? Como? Buscando sabedoria, buscando preparo. E num terceiro momento, agindo. A palavra atitude está nos versículos 11 a 20. Veja só. 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate o horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Qual é a atitude de Neemias que chama a atenção aqui, meus irmãos? Eu diria 3 coisas: visão, disposição e trabalho. Tem coisas que Deus coloca no coração da gente que as pessoas não sabem, não entendem, e se formos explicar muito, às vezes até perdemos tempo. O que Deus tinha colocado no coração de Neemias era uma cidade novinha em folha, reformada de novo. Só que falar de uma cidade novinha em folha, reformada de novo, em meio aos escombros, com tudo destruído, se sentindo fraco, sabendo que os inimigos estavam ao redor. Então ele pega seu cavalo, essa cidade tinha 10 portas, e ele sai porta por porta, sozinho, olhando e sentindo a dor, o ataque à glória de Deus, olhando para a porta, olhando para o muro queimado e imaginando os caldeus queimando aquelas portas e zombando do povo de Deus ali. Então Neemias caminha por onde mal o cavalo consegue andar,
sentindo de novo o que é ser atacado na sua honra. Sabe quando, possivelmente, eu e você seremos guerreiros verdadeiramente do Senhor? Quando sentimos o quanto somos atacados por Satanás. Quando sentimos o quanto ele é o nosso inimigo, o quanto ele tem prazer em destruir as coisas de Deus. A nossa luta não é com Satanás. Nossa luta não é procurá-lo para se debater, para nos debatermos com ele. A nossa luta é fazer a obra de Deus. Aqui tu tens um homem que vai ressentir ou sentir novamente a dor de uma derrota, porque não houve até então tamanha derrota para Jerusalém como essa. Porque os muros significavam salvação, conforme Isaías, e as portas levantadas e os seus umbrais marcados representavam louvor a Deus. Uma cidade no Antigo Testamento com muros e com portas significava a segurança do seu imperador, do seu Senhor. No caso, Jerusalém era do próprio Deus. Quando este homem anda por cima dos escombros, vai sentir a derrota na sua própria pele, porque ele não estava nesse lugar quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Me chama a atenção a expressão do missionário que desce em um determinado país, ajoelha-se assim que desce do barco e fica algum tempo ali chorando, e em meio ao choro, alguém ouve ele orar e dizer: Senhor Deus, o Senhor está sendo agredido nessa nação. Essa nação não adora o Senhor está sendo vituperado nessa nação. O Senhor está sendo negligenciado nesta nação. Esta nação adora ídolos e chama estes ídolos de Deus. Esta nação não busca o Senhor por seu provedor. Senhor, o Senhor não é cultuado nessa nação. Senhor, eu estou sentindo a dor da ofensa que este povo faz a Ti nessa nação. Me usa para levar este povo a adorar o Teu nome. É impressionante um missionário orar assim, porque este é o princípio da evangelização. É levar a mensagem para que o meu Deus seja adorado. É levar uma mensagem para que pessoas adorem e amem e cultuem ao nosso Deus. Isso é raiz de evangelização. A preocupação com Deus. Aqui nós temos um homem que vai sentir nas portas caídas e no muro queimado o quanto Deus foi ofendido quando aquela cidade foi destruída. Essa foi a visão. Neemias, você vai restaurar. Colocou no coração de Neemias a visão da dignidade ao Senhor em Jerusalém. São essas motivações. Se eu e você descobríssemos, ou se descobrirmos, ou talvez já tenhamos descoberto, o quanto Deus é ofendido através daqueles que não o adorem, quando Deus é a razão do evangelismo, quando nós olhamos para o Senhor e vemos que Ele está sendo agredido, porque as pessoas continuam nos seus sincretismos, continuam nas suas mandingas, continuamos num país cada vez mais idólatra, e de um mês para cá esse país duplicou a sua idolatria. Se sentíssemos o quanto Deus está sendo ofendido nesse Brasil, nos levantaríamos. Nos levantaríamos. Nos levantaríamos. Talvez como Neemias se levantou. Eu não sei quantos entendem assim. Mas isso gerou em Neemias uma disposição. Ele chamou os seus. O texto diz. Ele disse: vinde. Não importa a oposição. Nós temos o Senhor. Vinde. Reedifiquemos os muros. Vejam, a nossa cidade está assolada, as suas portas estão queimadas, mas vinde. E a expressão vinde é tão singular, porque ela foi usada. E por isso Neemias se parece aqui um pouco com Cristo, porque Neemias disse:
vinde e reedifiquemos os muros. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu irmão, eu não tenho dúvida que o povo de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, estavam completamente desanimados, estavam sem força nenhuma, não tenho dúvida. Eu não imagino que aquele povo encontraria algum tipo de força para reconstruir a sua cidade sozinhos, se não tivesse uma voz no meio para dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Você sabe quem usou essa frase muitas vezes? Um jovem rapaz francês que andava de preto e precisava fugir de uma cidade de Paris, de outras cidades próximas de Paris, porque em 1500 ele tinha recebido a graça de se converter. E em 1500, quando alguém se convertia ao Senhor Jesus em 1500, era caçado e era morto. E este homem, numa caverna, e este homem em outra sala escura de algum lugar que até difícil chegar era, e esse homem pregando o evangelho da salvação, muitas vezes, depois de sofrimento com o povo francês dessa época, terminava os seus discursos, as suas pregações com essa expressão: se Deus é por nós, quem será contra? Esse homem chamava-se João Calvino. Esse homem foi um dos que se levantou na reforma do século XVI para dizer à igreja romana: pecado não se compra, pecado se perdoa e é de graça. E a única coisa que se espera do perdoado é fé. Foi esse homem que sistematizou as doutrinas, que falou do poder de Deus, da fragilidade do homem, que falou que só Cristo salva, que falou que Cristo tinha morrido pelos eleitos de Deus, que o Espírito Santo estava convencendo os corações do mundo inteiro, e que esses que tinham sido convencidos pelo Espírito Santo deveriam congregar numa igreja simples, numa igreja que não fosse de ostentação, e que dentro dessa igreja aprenderia como viver na sua geração. E então seria um povo de guerra, um povo de luta. Sabe para quê, varão? Para a glória do Senhor, não é para a glória da igreja, porque a igreja não precisa de glória. É para a glória do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é pela igreja, quem se levantará? Os Tobias de hoje, os Gessens de hoje, os Sambalás de hoje, aqueles que eu e você tememos falar do Evangelho porque nos ridicularizarão. Estes são os nossos inimigos? Pelo amor de Deus, nossos inimigos são fracos então. Porque o povo de Deus tem Deus. Isso parece tão simples, mas às vezes é tão difícil de entender. Porque é tão difícil de entender como nós, um povo com a capacidade que temos, com a condição que temos, ficamos escondidos dentro das nossas casas, assistindo televisão, cuidando do nosso trabalho, trocando de carro, sonhando com cozinha nova, roupa nova. É difícil de entender como nós, uma igreja viva, pulsante, vibrante, uma igreja que tem a palavra pura, entregue, assim, tipo, está aqui na tua mão, a enxada está aqui, só capinar agora. A sua vida é o instrumento que eu preciso, só fazer a obra agora. Mas quando precisamos de disposição, não temos. Olhamos para nós, dizemos: estou tão cansado, trabalhei tanto, preciso dormir. O meu vizinho, que importa o meu vizinho? O meu amigo de trabalho, que importa? Alguém vai falar para ele.
A palavra é uma, meu irmão, minha irmã. O convite que eu quero fazer a ti nessa noite, como o homem e a mulher do Senhor, neste tempo é: tenhamos atitude. Eu louvo a Deus por tudo o que o Senhor tem feito na vida da igreja dele ao longo desses tempos. Mas eu temo me apresentar diante do Senhor e um dia ele perguntar: o que é que tu fizeste com tudo que eu te dei? E eu ter de dizer a ele: Senhor, eu não tive atitude, eu não edifiquei, as minhas mãos não estavam fortalecidas, Senhor, eu não honrei ao Senhor como devia honrar. Eu não sei se você teme essas coisas, mas eu temo. E lendo uma expressão de Calvino, no momento em que ele está perseguido, no momento em que ele está entrando numa cidade, e um outro homem diz a ele, um homem chamado Farel, em Genebra. Calvino só quer dormir em Genebra e quer seguir o seu caminho. E Farel levanta, olha nos olhos de Calvino e diz assim: para de buscar o teu prazer. Você será amaldiçoado na busca do teu prazer. Para de buscar a tua satisfação. Deus precisa de ti, a obra precisa de ti. Para de buscar as tuas satisfações. E esse livro, então, que relata esse momento, diz que neste momento, Calvino sentou, baixou seus olhos e percebeu que Deus estava falando a sua vida. E então ele decidiu ficar em Genebra. E então ele decidiu compor este exército do século XVI que mudou o mundo e que nós somos herança hoje. E então ele ali, Zwinglio mais ao norte, Lutero na Alemanha, John Knox na Escócia, mais tarde John Wesley e outros na Inglaterra, fizeram este mundo mudar, varão. Alguns talvez não queiram admitir. Algumas denominações macro muito grandes talvez não queiram admitir. Mas até elas mesmas foram mudadas pelo poder da reforma. Até elas mesmas sofreram as mudanças do que a reforma do século XVI promoveu. Sabe o que tinha na reforma do século XVI? Visão, disposição e trabalho. Atitude. Quer procurar uma época de atitude na história? Você vai encontrar no século XVI. Por que eu estou lendo esse texto e conversando e orando ao Senhor para que esse texto fale aos nossos corações? Porque se tiver alguém entre nós que queira levantar os olhos, olhar para frente, porque se há alguém entre nós que não queira desviar seus olhos dos problemas, que queira enfrentar a vida e não desanimar por conta dos problemas, porque se há alguém entre nós que queira pensar como convém, porque se há alguém entre nós que queira manter o entusiasmo inicial, a chama acesa, o sonho de vitória, para que a palavra bíblica faça jus à nossa vida, em Cristo somos mais que vencedores, aqui nós temos algumas características de um vencedor. Vou recapitular. Lealdade, sensibilidade e tato, resumida ou resumidos na palavra sabedoria. Oração, autoridade e planejamento, resumidos na palavra preparo. Visão, disposição e trabalho, resumidos na palavra atitude. Como olhar para frente? Sabedoria, preparo, atitude, e ninguém impedirá a ação de Deus através da sua vida. Certa vez alguém disse isso. Quando o evangelho for de suprema importância para a igreja, ele não será freado no mundo. Eu vou repetir porque é de suprema importância. Quando as palavras de Jesus,
quando os ensinamentos dele, quando a leitura da palavra de Deus, quando o entendimento deste evangelho como boa nova for de suprema importância para a igreja, você pode ter certeza, ele não ficará dentro das quatro paredes da igreja. E ele não poderá ser freado lá fora, ainda que haja oposição, mas não poderá ser freado. Como aplicação, irmão, deixa o evangelho passar pela sua vida. A sua vida é um instrumento de Deus. A sua vida é o que Deus tem para fazer mudança onde você está. Você é o evangelho vivo lá. Eu e você somos a palavra de boa nova. Eu e você somos a bússola que aponta para o norte. Eu e você somos o GPS que aponta para o caminho. A palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá por mim, senão por Jesus. Nós somos os que creem em Jesus. Ora, se nós somos esse instrumento na mão de Deus, se o Senhor quer nos usar, se o Senhor quer usar a sua igreja viva, restaurada, redimida, deixe-se usar, filho. Deixe-se usar. Alegre-se com a maneira como Deus lhe usa onde você está. O cristianismo já não é mais para nós. Não te escandalize com o que eu vou falar, mas é assim. O cristianismo agora é para as pessoas que estão do nosso lado. A fé que eu tenho já me leva ao céu. A fé que Deus me deu já me leva ao céu. Se eu nunca mais abrir a minha Bíblia, eu continuarei a ir para o céu. Se eu não fizer uma oração mais na minha vida, eu continuarei a ir para o céu. Deus me salvou já. O cristianismo agora, ele já não é mais para mim. O cristianismo agora é para os que estão do meu lado. Se você já é salvo, aqueles que já são salvos, nada mais pode tirá-lo das mãos do Senhor. Não fique temendo pelo seu cristianismo, não fique adornando o seu cristianismo, ele não precisa. O que eu e você precisávamos para a salvação nós já tivemos, Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pronto. Já pagou nossas dívidas. A palavra de Deus diz que Ele nos justificou. Lá no tribunal de Deus, fomos considerados inocentes, não podemos mais ser culpados, uma vez que já fomos justificados, considerados justos. Então, o que nós recebemos para ir para o céu, já temos. O cristianismo não precisa de cuidados agora. O meu cristianismo agora é o instrumento que eu tenho para alcançar aqueles aonde Deus me colocou. Eu sou o Neemias do meu tempo, como tu és o Neemias do teu tempo. Isso é viver o cristianismo. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ajudar a levantar os olhos, olhar para frente, meus irmãos, com coragem para o tempo em que estamos, sem afundar nossas cabeças, sem temer os inimigos, porque muitas vezes, quando não agimos com a verdadeira propagação do Evangelho, é por um motivo, meus irmãos, é porque temos medo, é porque achamos que não vai dar certo. É porque tememos a ridicularização. Não, irmãos. Aos seus filhos, aos mais que vencedores, Ele estará com eles até o último dia. É o que a Escritura diz. Estarei convosco todos os dias. Irmão, eu quero finalizar dizendo que nós não estamos em uma igreja protestante em 2013, reformada por acaso. Nós não estamos em uma igreja que preza pela soberania de Deus, pela honra ao Senhor e pela glória ao Senhor, por acaso. Nós não estamos nesse lugar no melhor tempo e na melhor época das nossas vidas, em que Deus nos deu inteligência, condição de compreender as Escrituras, por acaso. Nós não estamos aqui apenas como um ato que prestamos, como um costume que temos, porque temos uma igreja e amamos essa igreja. Nós estamos aqui nos preparando, meus irmãos, porque a semana que começa será dura. Eu sei que ninguém de nós gostaria de ter uma semana dura, mas à luz dos escritos bíblicos nós sabemos que aqueles que quiserem honrar ao Senhor terão uma semana difícil, porque enfrentarão oposição e precisarão de preparo no Senhor para enfrentar, e precisarão de visão, de disposição e de trabalho.
A minha oração é que os reformados de 2013 encontrem no Senhor da glória a sua força. Porque precisará. Porque precisarão. Para ficarmos dentro das nossas paredes, não precisamos. Mas se Deus, por algum motivo, está mexendo com o nosso coração, então sim, precisaremos. Neemias encontrou. Nós encontraremos também. Feche os seus olhos. Penso que temos motivos para orar como cristãos responsáveis na nossa geração. Penso que temos motivos para refletir. Em que medida o Evangelho pode ser a nossa alegria com tanto trabalho por fazer? Meu Deus e meu Pai, eu estou olhando aqui para Neemias e fico imaginando como o Senhor agiu na vida dele, como o Senhor o tomou, como o Senhor o capacitou, como o Senhor o tirou de um estado de conforto para um estado de desconforto e fez dele este homem, juntamente com Zorobabel e com Esdras. Isso me faz pensar que realmente quando o Senhor quer alguma coisa, o Senhor move céus e terra. O Senhor moveu o coração de Neemias. Quem sabe o Senhor também mova o nosso. Quem sabe nós olhemos para Neemias e reencontremos em Neemias um entusiasmo perdido, talvez. Porque é possível que realmente percamos o entusiasmo no dia a dia. Somos humanos, os nossos olhos se desviam, enfrentamos as nossas lutas, as dificuldades nos acompanham, nos assistem. Os pecados, às vezes não conseguimos nos desvencilhar dos pecados. Ficamos tristes com eles, mas não os largamos. E vamos nos enfraquecendo. E quando procuramos por algum entusiasmo dentro de nós, já não há. Mas, Senhor, quem sabe olhando para esse texto, meu coração reincendeie novamente. O amor pelo Senhor cresça. A vontade de te glorificar através da minha vida volte. Talvez, Senhor, ao olhar um texto como esse e ver um homem que agiu com sabedoria, buscou preparo e na hora certa agiu. Só o fez porque a tua boa mão o assistiu. Tanto é que o próprio Neemias considera isso. Fizemos o que fizemos porque a boa mão do Senhor esteve conosco. Quem sabe a tua boa mão, invisível aos nossos olhos humanos, é verdade, mas a tua boa mão que nos atraiu, como cantamos aqui na canção, que nos conduziu para dentro das portas da salvação. Talvez esta boa mão invisível esteja nos tomando pela mão, porque o Senhor disse a alguns homens, principalmente a Josué, também a Isaías: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te levanto e te conduzo. Ah, Senhor, nós precisamos tanto levantar. Nós precisamos tanto ser conduzidos pelo Senhor. Nós precisamos tanto encontrar uma força que nos mantenha de pé, que nos mantenha focados, que nos mantenha olhando para o reino e sabendo que as nossas profissões são instrumentos para isso, que a nossa formação é instrumento para isso, que a fé que o Senhor entregou uma vez aos santos e que está conosco é para influenciar aqueles que estão do nosso lado. Senhor, nós somos pessoas de gente ao lado, nós temos tantos ao lado, mas, Senhor, não nos deixes acostumados em meio a um cemitério espiritual aberto que é o mundo. Não nos deixe acostumados aos ossos secos, ao tilintar de ossos secos, em nome de Jesus. Não nos deixe acostumados, Senhor, a um tipo de religiosidade confortável. Senhor, incomoda a nossa vida, como que colocando espinho na cama para levantar de manhã. Porque talvez, Senhor, eu busque o conforto. Pelo meu gosto, pelo meu prazer, eu vá buscar o conforto. Mas se em alguma medida este conforto te desonra, Senhor, tira o meu conforto.
Senhor, se em alguma medida o status quo em que eu vivo esteja tão confortável, que te desagrade, que te ofenda, tira isso, Deus. Mas nos capacite, Senhor. Nos capacite a sermos uma igreja proclamativa, uma igreja fiel, um povo que ama tanto ao Senhor que não suporta ver o Senhor desonrado. E que então quer pregar, quer falar do seu amor, quer dizer que é bom ter o Senhor por Deus, quer dizer que Jesus Cristo salva e diz às pessoas, você precisa de Jesus. Quem sabe, Senhor, o Senhor possa nos dar uma semana em que nós talvez digamos às pessoas que estão do nosso lado, você precisa de Jesus. Eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu vou orar por isso, Senhor. Neste final de domingo, em que voltaremos aos nossos lares, para descansar um pouquinho mais, nesse dia que é o dia do Senhor. Já te adoramos no culto, estudamos a Tua Palavra na Escola Bíblica Dominical, passamos a tarde com os nossos familiares, agora estamos aqui adorando ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Deus vivo, está neste lugar. Agora vamos para as nossas casas, porque também precisamos de força e energia para uma segunda-feira que é amanhã. Mas, Senhor, a minha oração é que nós acordemos neste amanhã com uma força nova, uma alegria nova, um entusiasmo recuperado, talvez, e então as nossas bocas jorrarão da água viva que ninguém pode matar. E, Senhor, ao fazermos isso, estaremos te cultuando. Não só aqui, neste local, mas com a nossa vida. Leva-nos, Senhor, a um estado de culto ao teu poderoso nome. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.